Eu queria falar sobre o tema um limite para se encontrar com Deus. Muitas pessoas acham que não há limites. Muitas pessoas acham que não há regras. Muitas pessoas acham que pode chegar aí e pronto, e Deus vai te ouvir. Essa noite nós vamos aprender um pouco sobre isso. Há um limite para se encontrar com Deus. O texto que eu escolhi é um texto muito emblemático. Ele está lá em Êxodo capítulo 19, o verso 12, que diz assim: estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Inclusive o verso 13 em diante vai dizer de que forma as pessoas seriam mortas. Queridos irmãos e amigos, Deus é santíssimo. E também Ele é o El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, o Deus que louvamos nesta noite, que o adoramos com o nosso coração, Ele recebe essa adoração com muita dignidade, porque esse Deus todo santo, todo poderoso, esse Deus que hoje nós nos reunimos em nome dEle, Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Esse Deus está aqui para receber toda a adoração. Não deve ter nada nesta celebração que seja para o homem. Tudo é para Deus. As músicas são para Deus, os ministérios trabalhando são para Deus. Todos nós estamos voltados para esse Deus. E a gente precisa conhecer o contexto desse versículo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Isso é Deus falando com Moisés. Este foi um momento em que o povo de Deus havia sido liberto da escravidão do Egito e agora estava, por ordem de Deus mesmo, diante do Monte Sinai para adorar a Deus. Embora Deus tivesse planejado que o seu povo fosse ali adorá-lo, Ele mesmo pôs um limite para que o povo não subisse ao monte. Curioso isso, né? Lá em Êxodo capítulo 19, verso 20, verso 21, diz assim: na hora do encontro, na hora em que o povo estava todo lá na frente do Monte Sinai, o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça, alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Interessante, né? Um limite para se encontrar com Deus. Um limite que Deus pôs para que o povo não viesse em sua direção. Essa é uma história linda e uma cena impressionante. Porém, o seu significado desse encontro de Deus com o povo agora liberto marcou o relacionamento do povo hebreu com o seu Deus para sempre. Você vai reparar isso nesta mensagem. Mas antes é importante refletirmos sobre a seguinte questão: por que Deus permitiu que o seu povo, depois que foi convidado para ir morar no Egito, por que Deus deixou que eles se transformassem em escravos? Essa é uma pergunta muito relevante. Talvez você já tenha feito, mas se não fez, eu o convido a caminhar comigo nessa reflexão. O povo estava bem lá no deserto, um povo nômade, Jacó e seus filhos,
E aí, de repente, o Senhor permite que se abata uma fome no Egito, e então eles vão lá para o Egito, e depois aquela história toda com José, e José se deu a conhecer os seus irmãos. O povo foi para a terra de Gósen, e lá naquela terra, que era uma terra boa, eles ficaram ali por mais de 400 anos. Outras gerações foram sucedendo aquela, e em determinado momento eles se transformaram em escravos. De homens livres, agora eram escravos. A resposta, ou a possível resposta, está no fato de que a dívida do pecado cometida por Adão, representante da humanidade no começo da nossa história, ainda não havia sido paga. Não, Deus não ia permitir que essa ofensa contra ele, depois de ele ter feito o jardim, ter dado ao homem tudo, e o homem se rebelou contra ele, o homem ofendeu a santidade de Deus, que esse assunto fosse ficar debaixo do tapete. Não, havia uma ofensa a ser resolvida. E agora aquele povo vai para o Egito, come do bom e do melhor, e aí então Deus mexe lá as coisas, como diz um ditado, mexe lá nos pauzinhos, e aí então o povo de Deus se transforma em escravos, sobre o pesado chicote dos egípcios. Deus então faz o povo experimentar essa escravidão para perceberem a gravidade do pecado e, através da obediência, começassem a compreender o plano de salvação de Deus para eles e para a humanidade. É ali que o Senhor dá o pontapé inicial no plano de salvação dos homens. Deus então levantou Moisés e, através dele, libertou o seu povo para que fosse adorado lá no Sinai, e assim iniciar o processo da vinda do Messias, para resolver o problema da ofensa da humanidade cometida contra ele. Depois de 3 meses libertos, caminhando pelo deserto, chegaram ao Monte Sinai para adorar a Deus. Mas só Moisés subiu ao monte. Muitas pessoas acham, e disso aqui nós vamos tirar lições preciosas. Muitas pessoas acham que podem adorar a Deus de qualquer forma. Não, há um limite que impede as pessoas de adorarem a Deus. Hoje as pessoas estão muito equivocadas sobre isso. Elas acham que podem viver a vida que querem viver e depois simplesmente colocaram uma música gospel para tocar, ou então lavando a roupa podem cantar alguma música, e que isso é adoração. Está muito longe de ser adoração. Você se lembra do encontro de Moisés na sarça ardente, lá em Êxodo 3, 4 e 5? Diz que o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar a sarça que queimava, e então no meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Sim, há limites colocados pelo próprio Deus. É comum hoje em dia alguém dizer que Deus a aceita como ela é, mas essa não é a mensagem bíblica. Deus não te aceita como você é. Deus não recebe a adoração de ninguém sem que seja da forma como Ele determinou. Só Ele é Deus. Você não pode querer dirigir as coisas no seu relacionamento com Deus. Você não pode colocar as suas regras, nem os seus sentimentos no relacionamento que você tem com Deus. Só Ele é Deus.
Só Ele estabelece como será a adoração e se Ele receberá a adoração ou não. Mas eu quero responder sim, Ele te recebe como você é. E isso é algo maravilhoso. Você pode estar da maneira que você estiver, você pode estar chafurdado nas drogas, você pode estar lameado pelas bebidas, você pode estar influenciado pelos conceitos desse mundo, você pode estar no fundo do poço. Ele te recebe como você é. Ele é amor. Porém, Ele só te aceita quando você permite que o sangue de Jesus, seu Filho, sacrificado na cruz, purifique o seu pecado e transforme o seu ser. E essa frase tem tudo a ver com o que aconteceu no Sinai. Somente aqueles que foram santificados pelo próprio sacrifício de Cristo na cruz podem aproximar-se de Deus sem medo. Escuta isso, igreja e todos os ouvintes. Deus não aceita a adoração de qualquer forma. Existem pessoas aí dizendo que está adorando a Deus, que crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu amo a Deus. Mas isso é no conceito dela, conforme as regras dela. Deus não aceita adoração dessa forma. Adoração tem um caminho, tem exigências, tem limites colocados. Somente aqueles que foram santificados por Cristo, pelo sangue vicário de Cristo. Na cruz, Jesus, Cristo, resgata, purifica e santifica aqueles que confiam somente nele e pela fé aceitam esse sacrifício. Não há outra forma. Não, ninguém pode aproximar-se de Deus como querem ou como quer e acha que deve se aproximar. Há um limite posto por Deus por causa do pecado. Pois foi por causa do pecado que o homem foi afastado da presença de Deus no Éden. Você se lembra disso? Quando o homem pecou, ele teve que sair da presença de Deus por causa de toda a santidade e toda a glória de Deus. O que ocasionou essa separação? O pecado. E como agora as pessoas acreditam que mesmo havendo esse pecado ainda, ela pode se aproximar de Deus? De jeito nenhum. Deus colocou um caminho. Se você não trilhar esse caminho, você vai ter limites para a sua adoração. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para você perceber isso. Há um limite posto por Deus por causa do pecado. Esse sacrifício feito por Jesus na cruz tem tudo a ver com o que aconteceu no Monte Sinai. Eu espero que você consiga acompanhar o meu raciocínio. Há um significado poderoso no encontro do povo de Deus com Deus em frente ao Sinai. Esse significado, irmãos, é tão profundo que ele marcou o relacionamento dos hebreus com o seu Deus para sempre. Vamos pensar um pouco sobre o tabernáculo. Quando você olha como foi feito o tabernáculo, ou também como foi feito o templo de Jerusalém, você pode perceber algo relacionado ao encontro do povo de Deus ali no Sinai. Quando você olha para o tabernáculo e vê como ele foi montado por ordem direta de Deus, nos mínimos detalhes, e você olha o encontro de Deus com o seu povo no Monte Sinai, você vai conseguir fazer a ligação dos pontos. O altar da oferta queimada era uma das características mais visíveis no pátio do tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. E isso por causa do seu posicionamento definido pelo próprio Deus. Por estar posicionado entre a entrada do pátio e o acesso que levava ao santo lugar do santuário, ninguém poderia chegar à presença de Deus sem primeiro passar por este altar de sacrifícios. Está começando a ligar os pontos? Sua localização, lembrava aos adoradores israelitas
que o acesso a Deus dependia da eficácia dos vários tipos de sacrifícios apresentados. As pessoas, quando elas iam para o tabernáculo, ela passava primeiro no altar do sacrifício. Esses sacrifícios eram essenciais para garantir que pessoas pecaminosas e contaminadas pudessem se aproximar com segurança de Deus. O tabernáculo estava lá, e quando eu entro no pátio, eu encontro o altar de sacrifício. É importante observar que os rituais de expiação associados ao altar do tabernáculo e posteriormente no templo se originaram no Monte Sinai, quando os israelitas entraram em um relacionamento único de aliança com Deus. Deus tira o povo da escravidão do Egito, leva diante do Sinai, e ali então o Senhor estabelece as regras da adoração. Ao chegar no Monte Sinai, os israelitas foram expressamente proibidos de subir a montanha. O Monte Sinai foi separado como sagrado. Havia um limite demarcado em torno dele para evitar que as pessoas subissem. Somente a Moisés foi permitido subir. Qualquer outra pessoa que tentasse fazer isso seria morta. Isso mudou, no entanto, depois que Deus fez o pacto, o tratado de amizade com o povo. Quando todo o povo afirmou seu compromisso de obedecer ao pacto da aliança, cujas condições são descritas nos 10 mandamentos, no livro da aliança, representantes dos israelitas puderam atravessar os limites do monte e subir com Moisés, parte do caminho para o Monte Sinai. Não foi todo o povo. Assim como no tabernáculo, não é todo o povo que entra na área reservada para o sacrifício e nem na área do lugar santo, que dirá o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Na cruz, Jesus Cristo resgata, purifica e santifica aqueles que confiam somente nele e pela fé aceitam o sacrifício de Jesus. Mas olha o que diz Êxodo capítulo 24, verso 1 e 2. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel. Mas eles adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. E aí você vai verificando que entre o que aconteceu no Monte Sinai e o que acontecia na relação de adoração no tabernáculo ou no templo de Jerusalém, o sumo sacerdote configura a pessoa do próprio Moisés. Só ele chegou diante de Deus. Ainda que a visão desses que chegaram junto com Moisés, mas não se aproximaram de Deus, porque Deus colocou limite e depois colocou outro limite. Essas pessoas que viram Moisés se encontrando com Deus, eles tiveram uma visão limitada e eles testemunharam sobre isso. Só o fato de presenciar Moisés se encontrando com o Senhor foi algo estupendo. Lá no verso 10, ele diz assim: sobre seus pés havia uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Uau! O povo lá embaixo não via nada, só o monte fumegando. Depois que eles falaram, que o Senhor falou: esse é o pacto, essa é a aliança, e eles disseram: sim, todos nós cumpriremos a aliança.
Aí o Senhor permite que 70 príncipes subam junto com Moisés, e somente Moisés chega pertinho de Deus. É importante ressaltar que antes que os representantes do povo pudessem subir a montanha para adorar ao Senhor de longe, no Monte Sinai, eles tinham que oferecer sacrifícios em um altar de pedra recém-construído no sopé da montanha. Neste altar, lá no pé da montanha, sem que as pessoas pudessem subir na montanha, este altar, os israelitas apresentavam a Deus 2 tipos de sacrifício: holocaustos e ofertas pacíficas. Logo após esse evento inicial, onde foi selada a aliança, os israelitas construíram um tabernáculo, uma tenda muito ornamentada, projetada para ser tanto uma morada para Deus, como uma tenda de reunião, onde as pessoas poderiam se aproximar, sem entrar nos limites dos sacrifícios. Para facilitar esta última função, certos israelitas foram santificados como sacerdotes. E o ritual para tornar os sacerdotes santos, presta atenção nisso, igreja, isso é um significado adicional. Quando aqueles homens eram escolhidos como sacerdotes, no sacrifício, o sangue do sacrifício era aspergido neles, dizendo com isso que o sangue do animal, agora aspergido sobre eles, tornam eles santos, santificados, justificados, prontos para prestar a adoração mais de perto de Deus. Então eu não sei se você conseguiu, mas eu fiz um resuminho aqui. As 3 partes do complexo do tabernáculo representam diferentes partes do Monte Sinai. O lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote do tabernáculo ou no templo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, pode ser comparado com o topo da montanha, onde Deus está, e onde só Moisés foi permitido chegar. O lugar santo, comparado à encosta da montanha, o pátio com seu altar de bronze representava o sopé da montanha. As pessoas então sacrificavam, elas caminhavam até um limite da adoração, onde só alguns poderiam ir, e só o sumo sacerdote, no caso, personalizado ou personificado por Moisés. Assim como os representantes do povo tinham de ser consagrados através de sacrifícios em um altar antes de subir ao Monte Sinai, os sacerdotes tinham que ser consagrados antes de entrar no santo lugar. O sangue do altar era borrifado sobre os sacerdotes para santificá-los. Muitos não entendem quando a gente fala o sangue de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus. Você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Todo esse significado simbólico está perfeitamente conectado com o Sinai, o encontro de Deus com o seu povo depois de liberto. Porque o povo de Deus foi liberto para adorar o Senhor. Você foi liberto para adorar o Senhor. Nem eles lá entenderam muito bem, saíram do Egito, caminharam, enfrentaram um monte de coisa, mas quando chegou no monte, é só até aqui que vocês virão, porque há regras para chegar perto de mim. Ainda hoje, há um limite para se aproximar de Deus, e esse limite ele é único. A morte sacrificial de Jesus é o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, e se não aceito pelo homem, ele não consegue adorar a Deus. Ele pode cantar, mas ele não adora. Ele pode fazer coisas, mas ele não serve, porque há regras para se adorar a Deus.
Irmão, dê glória a Deus, porque você pode adorar a Deus. Se você foi lavado no sangue do Cordeiro, você pode adorar a Deus. O Senhor te tornou justo, Ele borrifou o sangue dele sobre você, para você poder cantar ao Senhor e o Senhor se agradar com o seu canto. Isso é coisa maravilhosa. Sem aceitar e se submeter ao sacrifício da purificação e transformação feito por Jesus na cruz, o homem pode tentar falar com Deus com orações em lágrimas, mas ele não ouvirá. Sem aceitar e se submeter ao sacrifício da purificação e transformação feito por Jesus na cruz, o homem pode até cantar melodias maravilhosas, mas os ouvidos de Deus estarão fechados. Sem aceitar e se submeter ao sacrifício da purificação e transformação feito por Jesus na cruz, o homem pode fazer boas obras, ajudar os pobres, alimentar multidões na fome. Ele não aceitará essas ofertas, porque Deus não se move segundo os nossos sentimentos e nossas emoções. Ele é Deus, Ele está no seu trono, e Ele diz como as pessoas podem se aproximar dEle ou não. Não, você não pode cantar de qualquer maneira, você não pode ler a Bíblia de qualquer forma, você não pode querer servir em alguma coisa no reino de Deus como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Isso é um privilégio, e somente Ele aceita esses serviços e essas adoração se a pessoa estiver com a marca da promessa, e a marca da promessa é o sangue vicário de Cristo derramado na cruz do Calvário. Todas essas coisas só têm sentido, servir, fazer boas obras, cantar, um monte de coisa, todas essas coisas só tem sentido quando você obedece ao que Deus determinou, humilhando-se diante do altar do sacrifício onde Cristo tomou o nosso lugar. A cruz éramos nós que deveríamos morrer. E é muito interessante esses símbolos messiânicos do passado, como eles expressam bem essas verdades. Como, por exemplo, Deus vai e fala para Abraão: vai lá e sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão vai, leva Isaque, coloca no altar, e quando ele vai sacrificar, o Senhor grita do alto céu e diz: Abraão, Abraão, não faça nenhum mal ao menino. E aí então o que acontece? Abraão olha para um lado, olha para o outro e vê o carneiro, um animal substitutivo. E essa cena é uma cena maravilhosa. Ele vai e desamarra Isaque e tira ele do local do sacrifício, e ele vai e coloca o carneiro no lugar. É uma cena messiânica. Nós também devíamos estar na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Levítico vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Mas aí o Senhor cria, lá no Sinai, antes de Yeshua vir ao mundo, o Messias, antes de vir ao mundo, Ele estabelece o altar do sacrifício. E na hora em que Ele designa como deve ser feito o tabernáculo, Ele diz: o altar de sacrifício primeiro, antes da adoração. Como que hoje muitas pessoas não querem sacrifícios, não entendem isso. O Senhor tem mostrado através das escrituras sagradas que nós precisamos nos sacrificar. Paulo vai dizer que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora você entende como Saulo de Tarso, ele passa pelo altar de sacrifício, ele sacrifica a sua humanidade, ele sacrifica o seu jeito de ser, e ele parte para a adoração. E que adoração de Paulo! Que homem espetacular! Ele só pôde ser esse homem espetacular por causa do altar do sacrifício. Na cruz, Jesus resgata, purifica e santifica aqueles que confiam somente nele pela fé.
E aí então você presta atenção, quando o povo estava escravo no Egito, o Senhor planejou tudo isso. Olha como é que Deus, Ele é simplesmente magnífico. Não há ninguém como Ele. Ele vai e planeja: esse povo me ofendeu, mas eu vou resolver o problema deles. E aí Ele estabelece o encontro dele, quando o povo sai do Egito doidinho para poder ver Deus e encontrar com Deus. Epa, para lá! Para poder você chegar na minha presença, você tem que se sacrificar. Há pessoas que querem servir a Deus sem deixar nada. Não querem deixar os pecados, não querem deixar as mentiras, não querem deixar a vida que levam e que desagrada a Deus. Há pessoas que não entendem nada na Bíblia e se colocam como perfeitos adoradores. Não, nós precisamos olhar para a cruz, sim, e ver como Jesus estabeleceu o sacrifício, como ele foi a parte mais importante do sacrifício. Quando Deus estabeleceu o altar antes do povo passar pelo limite para subir no monte, não foram todos, foram só 70, mais Nadab e Abiú. Antes de fazer, havia um altar de sacrifício, era preciso sacrificar para se aproximar. Talvez você esteja perguntando: por que a minha vida espiritual não anda? Por que as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse? Primeiro, você tem que ver se o que você gostaria que acontecesse é o que Deus aprova em sua palavra. Porque há muito desastre, muita miséria, muita coisa ruim na nossa vida, porque nós achamos e pensamos as coisas e desconsideramos a lei, as regras. E Deus estabeleceu essas regras. Esse mundo está dizendo assim: nós vamos mudar as regras de Deus. O que Deus disse que é pecado, nós vamos dizer que é discurso de ódio. Escuta isso, igreja. Você vai ouvir muito isso de agora por diante. A Bíblia será considerada um livro de ódio, porque as pessoas não se importam com a história, com os significados, e nem com o registro histórico de uma nação que evolui, até que então nasce o Messias, cumprindo tudo aquilo que o Velho Testamento dizia sobre ele. Então, quando você falar de mentira, as pessoas vão dizer: isso é discurso de ódio. Quando você falar sobre o homossexualismo, as pessoas vão dizer: isso é discurso de ódio. Quando você falar sobre qualquer pecado, porque o diabo está completamente comprometido a desacreditar a palavra de Deus, o livro sagrado, as escrituras sagradas. Nós precisamos de nos sacrificarmos mais. Paulo, falando aos crentes em Roma, ele diz lá no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E mais, e não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que você ainda não entendeu que o evangelho da prosperidade fez uma bagunça na sua cabeça? Venham para a igreja e você terá mais dinheiro na sua conta, enfermidade nenhuma vai tocar no seu corpo. Isso é balela de teologia da prosperidade. O Senhor nos convida para coisas muito mais superiores do que bens materiais e cura física. Ele nos deu a vida eterna. Isso é o mais importante. Por isso a palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você precisa passar pelo altar do sacrifício. Você precisa entender que para esse mundo conhecer o amor de Deus, você tem que se sacrificar. Você precisa dar mais de você. Você precisa se oferecer a Deus como um sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Aí você vai sentir Deus bem próximo de você, bem juntinho de você. Você vai sentir o poder dele com você. Você vai sentir a companhia dele. Nos momentos mais terríveis, quando você honrar a Deus, ele vai cumprir a parte dele, que ele disse: eu estarei com você todos os dias. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi isso que aconteceu com João, o apóstolo do amor, quando ele estava lá completamente desanimado. O Senhor vem e revela o futuro para ele. E quando João está lá chorando, porque não havia ninguém que pudesse abrir os selos, vem um ancião e diz: não chore, eis Jesus, aquele que estava morto ali, ó. Ele parece que estava morto, mas está vivo. Ele abrirá os 7 selos. Irmãos, nós temos que nos alegrar pelas coisas espirituais e não por causa das materiais. Por isso que a Bíblia diz que quando a alma se arrepende, há festa no céu, porque o céu está envolvido com isso. Os céus não estão envolvidos com seus projetos materiais. Os céus não estão envolvidos com seus projetos econômicos, nem com seus projetos familiares. Os céus estão envolvidos com a salvação de pessoas. Foi por isso que Deus entregou o seu filho, o seu único filho. E quando ele vê Abraão sacrificando o filho dele, o único filho dele, Deus falou assim: é isso, Abraão entendeu o que eu vou fazer pela humanidade. Eu vou tirá-los do sacrifício e vou eu mesmo me sacrificar por ele. Ora, irmão, se o próprio Deus passou pelo altar de sacrifícios, por que nós só queremos livramento? Somente aqueles que foram santificados por Cristo podem aproximar-se sem medo do altar.